Falar mais sobre economia com quem entende. O professor Paulo Rabelo de Castro está conosco, é colunista do jornal Gente. Toda quarta-feira dá aula aqui de manhã no rádio para você que quer entender um pouco mais sobre economia, não entendeu direito um dado, uma informação. E a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central deu indícios aí de que não vem redução de juros tão logo, não. Professor Paulo Rabelo, a palavra está com o senhor. Explica para a gente qual é a tradução do economês para o mais popular português daqueles que acompanham o jornal Gente. Bom dia. Bom dia. A tradução é muito simples. Nós vamos continuar pagando uma conta indigesta, não só como consumidores, por causa do efeito dos juros sobre todo o crédito no Brasil, e também um efeito que a gente não enxerga, que é como contribuinte. Nós estamos falando aí em isenção para o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, uma decisão que vem se arrastando há bastante tempo, e, no entanto, a gente não calcula o quanto, inclusive, todos os que se julgam isentos ou que vão estar isentos continuarão pagando, através de tributos indiretos, a conta amarga desse R$ 1 trilhão que é o custo da rolagem dos juros da dívida interna, uma dívida extremamente elevada sobre a qual o governo nada faz e o Banco Central pratica 15% de taxa Selic, que é basicamente o sinalizador do custo de carregamento, por assim dizer, ou de rolagem dessa dívida. Portanto, Pedro, cumprimentando Sônia Blota aí em Paris e o Cláudio Humberto em Brasília. Oi, professor. Gostaria de deixar aqui registrado a minha advertência. A ata do Copom enrola o brasileiro dizendo que é preciso de um pouco mais de tempo para que a taxa de inflação vá para dentro da faixa de admissibilidade, que é no limite 4,5%, mas não diz o quanto isso custa para o brasileiro. Deveria ser obrigatório o Banco Central fazer essa conta de quanto está custando e dizer em cada ata quanto que isso representa na vida do brasileiro. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. Eu gostaria que o senhor, com a sua didática e capacidade de falar de forma tão objetiva sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão da dívida pública brasileira. Porque, afinal de contas, a taxa Selic acaba constituindo um dos investimentos mais procurados, né, em quem vive de renda, que é exatamente o Tesouro, são um produto chamado Tesouro Selic, ou Tesouro IPCA+, e tal, que são vendidos pelo Tesouro Nacional, as pessoas investem em troca de promessa de rendimento bastante atraente, né? Rivalizando, inclusive, com títulos, as pessoas saem das ações, né, da chamada renda variável para investir em renda fixa, que é exatamente esses títulos do Tesouro. O senhor poderia explicar, por favor, de que maneira a taxa Selic faz que acaba retroalimentando essa indústria, a indústria do próprio governo, né, de se endividar mais enfim, e com isso vai financiando o presente e comprometendo completamente o futuro do país. O senhor poderia explicar isso, por favor? Claro. Cláudio, bom dia mais uma vez. Muita gente se enrola um pouco com essas questões de dívida, finanças públicas, mas vamos tentar esclarecer com palavras bem simples. Para começar, que é preciso fazer uma distinção entre déficit, que é o buraco financeiro que a gente deixa ou nas contas da família, ou nas contas da empresa, ou nas contas do país, entre o total que se arrecada e o total que se gasta. Quando a gente gasta mais do que arrecada, a gente tem um déficit. O governo também tem um déficit. Quando a gente fala em déficit primário, é o déficit sem computar os juros que são pagos anualmente sobre as dívidas anteriores.
o déficit total, que é aquilo que deveria ser realmente matéria de observação por parte do governo, é o déficit que inclui a parte primária e a parte secundária. A parte secundária sendo muito mais deficitária do que a primária. E é por isso que é escondida na contabilidade do governo. E é esse 1 trilhão de custo anual de rolar a dívida. É apenas os juros cobrados para a rolagem da dívida, para a dívida continuar lá. Cada vez que a gente termina o ano com um déficit, é preciso o quê? Financiar esse déficit. E a maneira de financiar esse déficit, ressalvando que o governo também pode emitir moeda, mas evitando um excesso de emissão de moeda, ele é obrigado a emitir mais dívida. Ir ao banco, só que esse grande banco é o Brasil. Ele emite dívidas que são compradas por investidores aqui dentro, intermediada por bancos. Os bancos normalmente são intermediadores e fazem também algumas compras para suas próprias carteiras, e inclusive investidores externos, tendo em vista que a dívida, a taxa de juros do Brasil é a mais apetitosa do mundo. Então, tem muita gente que traz recursos do exterior para vir comprar a dívida interna. E essa dívida vai aumentando cada vez que há um déficit anual. Toda vez que há um déficit anual, há um aumento da dívida total que vai se acumulando, que já passa de 11 trilhões de reais. Portanto, 1 trilhão é o custo de rolar, que é, assim, cerca de 11%, 12% de custo efetivo. Você vai me perguntar, mas se a taxa Selic está a 15%, como é que o custo efetivo pode ser um pouco mais baixo? É porque tem vários papéis que foram colocados com promessa de juros diferentes desse topo de 15%. Portanto, há uma certa diferença. Mas a Selic sempre é indicativa mais ou menos de quanto custa rolar essa dívida. É muito importante a gente controlar a dívida pública, porque toda vez que o déficit financeiro se junta com o déficit primário, ele alimenta dívida para o ano seguinte. E no ano seguinte, a gente é um país mais endividado ainda. Essa é a razão pela qual todos aqueles que estão do lado do pagamento de tributos, somos os contribuintes, nós sofremos com isso. E como a Selic ela indica qual é a taxa mínima que é cobrada de todos os empréstimos imobiliários, de crédito direto ao consumidor, etc. Quando o governo paga mais alto para rolar sua própria dívida, todos pagam mais alto por seus empréstimos. Quem é que ganha com isso, Cláudio? Que aí é que você está perguntando. Os aplicadores, que são, obviamente, uma minoria, quem tem dinheiro sobrando para fazer aplicações, quando compra um papel na faixa de 15% e há uma perspectiva de redução no futuro dessa taxa de juros, aquele papel que foi comprado a 15% de pagamento de juros sobre o total aplicado, na hora em que a taxa começa a baixar para 14%, para 13%, para 12%, esse papel começa a se valorizar no mercado. Então, fora os 15%, ele ganha uma vantagem. O preço desse papel, na hora em que o aplicador quer vender antes de chegar o final dessa aplicação, se ele quiser sair dessa aplicação, ele já tem um ganho que é adicional aos 15%. Por quê? Porque a taxa baixou. Se a taxa tivesse elevado, no entanto, ele teria tido um prejuízo, ele teria tido uma redução do seu ganho. Portanto, é um jogo especulativo e que depende de que você compre uma taxa que está num momento extremamente alta e que ela efetivamente baixe. E a expectativa do mercado é que ela baixe. Quanto mais o governo demora a fazer isso, mais especulações existem no sentido de quando ela começar a baixar,
ela vai dar um grande ganho, e o mercado busca se antecipar a isso. É por isso que, apesar da taxa de juros estar ainda bem elevada, a Bolsa de Valores já começa a dar ganhos também, porque é um outro tipo de ganho, o da renda variável, que anda como uma gangorra. Quando o juro sobe, a Bolsa baixa, e quando o juro está para baixar, a Bolsa sobe. Se você lembrar dessa gangorra e não errar na entrada e na saída desse brinquedo, você vai ficar muito rico, Cláudio Humberto. Nunca fui bom de gangorra. Você nunca foi bom de gangorra, nem nós. Os economistas normalmente gostam muito de explicar, mas às vezes perdem tempo em não aplicar. Vai, Sônia. Eu não ouço a Sônia. A gente também não está ouvindo a Sônia, nós está fechado o microfone. Agora melhorou? Agora sim, Sônia. Agora sim. Existe uma coisa sim, chamada botão de você tinha microfone que fechado. às vezes a âncora esquece de apertar, professor, desculpa. Vamos lá. A inflação está caindo, mas ainda resiste mesmo com esses juros estratosféricos. Qual que é, afinal, professor, a causa da inflação do Brasil? Seria o déficit público elevado? Olha, em parte é o déficit público elevado, mas também, em boa parte, é a própria política que nós acabamos de mencionar, que, no seu conjunto, ela, por vezes, insufla a inflação, a própria inflação. No momento, Sônia, é bom esclarecer para o público que a taxa de inflação aponta para baixo. Se a gente for nos supermercados, por mais que a gente goste de reclamar, eu também gosto muito de reclamar, porque os preços, às vezes, dos principais alimentos é muito volátil, são voláteis e, às vezes, estão em alta. Neste momento, principalmente os hortifruti granjeiros estão, de um modo geral, em baixa e ajudam a formar uma cesta de preços que aí vai incluir preço de combustíveis, os serviços pessoais, os serviços de educação e de saúde, tudo que num orçamento de uma família típica, essa família típica gasta. E o IBGE calcula em função desse gasto de uma família modelo. Óbvio que quem está fora desse modelo vai ter uma inflação dele um pouco maior ou um pouco menor. O IBGE não pode fazer a inflação dos 200 milhões de brasileiros. Cada um tem uma inflação diferente para a sua própria cesta de consumo. A cesta modelo está com, nos últimos 12 meses, uma evolução de 4,8%, que é superior ao teto da meta fixada pelo Banco Central de 4,5%. Quero dizer para você que 4,5%, em termos mundiais, não é uma inflação que assusta. Portanto, o Banco Central, nesse momento, ele pratica uma meta de inflação que, no centro, ele quer obter 3% apenas de inflação, e esses 3% de inflação, mundialmente, é uma meta muito pesada, muito difícil de ser obtida, porque os preços têm que ficar praticamente estáveis. E você sabe muito bem que o Brasil ainda tem muita indexação, isto é, correção automática. Eu ontem estava, por exemplo, revendo um contrato para o meu condomínio e uma das cláusulas ali dizia que a remuneração do síndico vai ser reajustada anualmente pelo IGP. E ainda citava o velho índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas, que é, de mais a mais, um índice inadequado, porque é um índice muito afetado pela evolução do dólar. Então, você veja o quanto que o brasileiro, nos seus contratos, na sua cabeça, ele pensa em reajustes anuais. E enquanto nós temos esses reajustes anuais insuflando a inflação do ano seguinte, a gente pode contar, Sônia, que partindo do zero, a gente já começa com 3% a 4% de inflação só na largada.
que é a inflação dessa indexação automática. Ela teria, para a gente realmente ter como meta 3% de inflação, a gente tinha que funcionar um pouco como nos Estados Unidos, onde na cabeça do americano, dólar é dólar. Se você ganha $1.000 por mês, você não pensa em ganhar $1.050 com correção no ano seguinte. Você pensa que você fez um contrato com seu empregador de $1.000 por mês. Lá na frente, daqui a 2 anos, 3 anos, você pode receber até um aumento de salário em dólar, ou ser despedido, se o empregador não gosta do seu trabalho. Mas você não fica pensando que você vai ser reajustado de acordo com o índice da inflação americana. Aqui, o governo pratica esse tipo de indexação, as famílias praticam indexação, as empresas praticam indexação. Portanto, o Banco Central é um Banco Central com a cabeça fora do lugar, porque ele quer atingir uma inflação de 3%, como se ele estivesse na Europa, nos Estados Unidos, mas, na realidade, ele está no Brasilzinho, que tem correção monetária, que tem preços administrados pelo próprio governo, que tem preços como de energia, onde o governo toda hora está mexendo para dar subsídios, como o governo Lula quer dar subsídios para uma camada e isentar quem gasta energia, e apesar de gastar energia não pagar nada, óbvio que isso tem que ir para o quê? Para a conta dos que pagam. E essa conta fica majorada, é mais cálculo inflacionário. Portanto, nós temos vários desequilíbrios que tornam muito difícil a meta de atingir 4,5% no máximo de inflação anual. Agora, você imagina, então, um Banco Central que, para ficar forçando a taxa de inflação no meio desse gasto público, que também insufla a inflação, a gente paga R$1 trilhão por ano por essa brincadeira de tentar atingir uma meta de inflação. Se eu fosse o Cláudio Humberto, eu não iria querer pagar nem R$1 bilhão, aliás, nem R$1 milhão. Aliás, eu não pagaria nem R$1.000 para atingir 4,5% no máximo de inflação. Se fosse 4,8%, eu ficava mais ou menos satisfeito. No entanto, o Banco Central nos arruma uma conta que não é nem de R$1.000, nem de R$1 milhão, nem de R$1 bilhão. Ele nos arruma uma conta de R$1 trilhão, que é a brincadeira de trazer a inflação para o centro da meta. Isso não faz nenhum sentido. Isso é uma brincadeira com a política monetária efetiva que a gente deveria aprender em boas escolas de economia. Professor Paulo Rabelo de Castro, sempre às quartas-feiras conosco aqui no Jornal Gente. Muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem, professor. Obrigado, Pedro. Um bom dia, bonjour, Ana. E um bom dia, Cláudio Humberto. Bom falar com vocês. Tchau, professor. Valeu.